Oi, pessoal! A aula de hoje é Filosofia e História da Psicologia. Então, a gente vai estudar um pouquinho hoje Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que foram dois nomes extremamente importantes lá para a base da psicologia. Para começar, a gente tem que ter o contexto de que durante a Antiguidade e a Idade Média, a psicologia ela ainda não existia de forma autônoma enquanto ciência. Então, quem falava sobre a subjetividade se baseava em teologia e na ciência da época. Qual que era a ciência da época? A ciência da época eram as ciências matemáticas, né? O que era considerado ciência na época era tudo aquilo que a gente podia contar, que a gente podia afirmar com fatos. Isso era ciência na época. Então, os primeiros pensadores da psicologia, eles tinham essa base dessa ciência e da teologia. Então, quando São Tomás de Aquino e Santo Agostinho eles entram nesse debate da subjetividade, eles não vêm com um discurso religioso em si, mas eles vêm procurando meditar de forma filosófica e teológica, que eram as bases que eles tinham hoje. É importante a gente entender que eles influenciam muito tempo depois a base da psicologia, mas não com olhar religioso, não com viés religioso. Sempre eles se baseavam na teologia, mas para entender o indivíduo de forma filosófica. Aí, para começar, a gente fala de Santo Agostinho. Ele influenciou mais nas áreas das psicologias existenciais, porque ele foi influenciado pelo neoplatonismo. O que foi o neoplatonismo? É a novidade, o renovo da ideia de Platão. Qual era a ideia de Platão? A ideia de Platão era que o ser humano era composto por alma e corpo de formas separadas. E ele foi influenciado por isso, pela ideia de que nós somos duas coisas distintas. Aí ele cita a alma como a parte nobre que a gente tem e o corpo como a parte ali mundana, assim como Platão. E ele também acredita, ele afirma que a verdade ela tá no interior do sujeito e não no nosso mundo sensível que a gente pode ver, que a gente pode tocar. Santo Agostinho acaba influenciando nas áreas que valorizam mais a introspecção. Ele enxerga o ser humano como introspectivo, como irracional, como um ser que olha para si, reflexivo. Ele enxerga o ser humano dessa forma. Ele estuda o ser humano dessa forma. Ele começa a estudar também a questão da memória como uma estrutura da subjetividade, que já é um avanço, porque a gente não tinha isso. A gente não tinha esse estudo específico. Aí ele tem a memória como a sede do eu. A memória como aquilo que me faz ser quem eu sou. Que a gente também estuda em outras áreas da psicologia. Por isso que a gente vê que realmente essas ideias, por mais que extremamente antigas e em um contexto histórico completamente diferente, elas influenciam totalmente na psicologia de hoje. Porque a gente realmente estuda que a memória, ela afeta e altera a nossa percepção de mundo, né? A forma com que a gente vai perceber os estímulos que vêm ao nosso redor. Então, assim, ele realmente influencia muito na psicologia atual. Ele também fala que a memória armazena os nossos afetos, as nossas experiências, e que ela também nos traz a lembrança do pecado. Ele tem a memória como uma fonte de identidade e moralidade. E a partir desses estudos de Santo Agostinho, a gente tem uma ideia da subjetividade ampliada. Porque antes disso, a gente não tinha essa ideia da subjetividade, desse indivíduo ser diferente daquele. Não pela sua biologia, porque a biologia é a mesma, mas pelas suas vivências, pelo seu contexto, eles serem pessoas diferentes. Essa ideia ela toma força a partir desse estudo de Santo Agostinho. Aí, né, eu até citei aqui que ele antecipa essas discussões atuais
sobre memória como uma construção da nossa identidade, das nossas emoções, que é o que eu falei. E é importante a gente ter em mente que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eles usam da teologia, da religião, para analisar o ser humano, mas quando a gente pega esse pensamento deles e insere na psicologia, a gente não olha de forma religiosa, a gente olha de forma filosófica. Então, assim, ele perde esse valor espiritual e ganha um valor subjetivo. Mas a gente também, olhando para ele, para as reflexões de Santo Agostinho, a gente consegue sim ver muita semelhança com os valores religiosos e que, por mais que a gente não olhe com um olhar religioso, existem valores religiosos. Aí a gente até entra num ponto que é exatamente isso, quando Santo Agostinho fala de vontade e conflito moral. Aí ele sabe aquela passagem que o apóstolo fala que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu cometo? É basicamente isso. Santo Agostinho ele fala que, mesmo conhecendo o bem, nem sempre o ser humano escolhe praticar. Aí Santo Agostinho ele traz uma reflexão entre uma disputa interna entre caritas e cupiditas, sendo os caritas o amor voltado a Deus e a verdade que habita dentro de nós, e os cupiditas o amor, que é o amor voltado às coisas mundanas que também habita dentro de nós. Os caritas e os cupiditas habitam dentro da gente. Só que existe uma briga ali para saber quem que vai ganhar, entendeu? Qual valor eu vou seguir agora? Então, isso é uma coisa muito semelhante ao que a gente tem como valor cristão. Porém, quando a gente coloca na psicologia, a gente tira esse valor cristão e entra num valor filosófico que é totalmente válido. E essa ideia de conflito ético e emocional, a gente consegue relacionar com os conflitos intrapsíquicos de Freud, que influencia na psicologia também da personalidade. Então, assim, tudo foi se ligando, todo mundo foi, de certa forma, se influenciando, né? Aí, quando a gente entra para falar de São Tomás de Aquino, a gente já vê uma pessoa que valorizou a racionalidade, intelecto e vontade. E que vai de contra São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. São Tomás de Aquino, ele integra a visão aristotélica e o cristianismo. O que isso significa? O que é a visão aristotélica? É a visão de que nós somos corpo e alma e que eles são inseparáveis, que eles são juntos. Já a visão de Platão é que nós somos corpo e alma separados. Então, assim, São Tomás de Aquino, ele vem para concordar com Aristóteles e, de certa forma, fazer uma síntese entre a teologia cristã e o pensamento de Aristóteles. Sendo a alma como algo substancial ali do corpo. E ele, como eu já falei, ele supera esse dualismo, onde nós somos duas coisas diferentes, de Santo Agostinho, e ele vem concordando com Aristóteles, que baseia ideias da psicologia até hoje. Ele influencia em áreas cognitivas e educacionais da psicologia, na base dessas duas áreas. Que se a gente for olhar também, nos dias atuais, a gente vê muito dessa base de São Tomás de Aquino. E assim como Aristóteles também divide a alma, São Tomás de Aquino, ele divide a alma em 3 faculdades. Por que faculdades? Eu não sei. Eu acho que isso não me soou tão estranho na aula quanto está me soando agora. Então eu não perguntei, mas é algo a se pesquisar. Enfim, uma das faculdades é vegetativa, que ela é responsável ali de nutrição e crescimento, a faculdade sensível, que é emoção e sentimento, e a faculdade racional, que é o intelecto. E quando a gente entra na discussão de intelecto e liberdade, São Tomás de Aquino ele também faz divisões.
dividindo o intelecto agente do intelecto possível. Possível ou passível? Eu anotei possível, mas eu acho que é passível. O intelecto agente, ele é abstrato e iluminado. Já o passível ou possível, ele é receptível, ele é o que aprende. E a galera gosta de dividir as coisas para ficar mais difícil da gente lembrar. Mas enfim. E já para São Tomás de Aquino, o ser humano tem a vontade livre e a gente tende ao bem. Mas a gente precisa ter razão para distinguir o que é o verdadeiro bem. Já indo contra, de novo indo contra Santo Agostinho, que fala que a gente tende ao mal, mas que às vezes a gente escolhe o bem. São Tomás de Aquino fala que a gente tende ao bem, mas a gente precisa ter razão para entender o que realmente é bom. Então, assim, a gente vê, estudando esses dois, que eles dois não definem a psicologia de fato, mas que eles dão pra gente uma bagagem de categorias éticas, cristãs e bases para dar pra gente uma ideia de um homem com vontade, que não existia na época. Um homem com vontades, com quereres, com desejos, que não existia. Então ele dá para aquela época essa base e pra gente também, que influencia em áreas da psicologia atual, né? É importante a gente saber que a psicologia ela consegue se consolidar como ciência lá no começo, se baseando nesses pensamentos de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que por mais que houvessem ali um viés teológico e religioso, eram também possíveis serem enxergados com a filosofia, que é o que se baseia a psicologia. Eu acho que é isso. Para essa aula é isso, tá? Se você gostou, você gostou. E se você não gostou, você não gostou.